Agora, Samuel, a gente vê dois níveis de informação. A informação das redes sociais, deveria, teoricamente, pegar um tipo de leitor, e a informação da imprensa, que pega outro tipo de leitor, especialmente aqueles que estão em áreas de comando. E o que a gente vê é que a imprensa, ela deveria, o contraponto às redes sociais, deveria ser a organização da informação e o critério da informação. E aqui não tem. Né? O terrorismo que estão fazendo com a gastança aí, o carnaval que fizeram para aumentar a Selic, agora atribuir a Selic, esse aumento da dívida pública para justificar mais Selic, é de uma irracionalidade. O que leva a imprensa a não ter essa vocação pública aí? Eu acho que o primeiro ponto é, a gente sempre teve uma imprensa, Nassif, e você está de cátedra para falar, né, sobre isso, porque há muitas décadas milita na imprensa contra-hegemônica. A imprensa ela tem um papel no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil especificamente, de defender as pautas liberais que retiram do povo trabalhador e levam para a concentração de renda de uma elite econômica. Essa sempre foi a tônica da imprensa hegemônica no Brasil. Então ela vai apresentar isso, claro, que através de estratagemas que não são dizer para o povo, olha, o Haddad precisa diminuir o ritmo da queda do desemprego, precisa ter mais desemprego, porque você não pode trabalhar. Você tem que ganhar menos. Se você tiver uma taxa de desemprego muito baixa, o seu poder de barganha com o patrão sobe. Ela não vai dizer isso. Ela vai dizer que se a taxa de desemprego está muito baixa, isso vai gerar inflação. Pum! Pânico da inflação. Tenha medo da inflação. Prefira ficar desempregado, porque aí não vai ter inflação. Cria-se essas narrativas macroeconômicas vendidas em pílulas, sabe, assim, pequenas, de tem que ter austeridade fiscal, o governo federal é como o governo de uma família. São pequenas pílulas que são vendidas todos os dias, desde que nós nos entendemos por gente, ligamos a televisão, vemos os jornais, eles vão sendo repetidos. E a imprensa faz esse papel, a imprensa hegemônica sempre fez. E agora tem um outro elemento que surge de uns 15 anos para cá, mais ou menos, que é a concorrência das mídias novas, né, das redes sociais. Nós estamos numa delas aqui, por exemplo, fazendo um trabalho de crítica da própria imprensa. Mas assim como nós fazemos um trabalho de crítica pela esquerda, existe também a absorção desse espaço para críticas ainda mais à direita e que forçam a mídia hegemônica a tornar cada vez mais radical a sua atuação política, porque é isso que a mídia grande, né, hegemônica faz no Brasil. Eu chamo de imprensa liberal. A imprensa liberal ela está ficando cada vez mais assim, aberta na defesa de medidas antipopulares, nas medidas de arroxo ao povo trabalhador. E cada vez mais ela se apega, se você ligar numa Globo News a qualquer momento da tarde, não façam isso, mas se por acaso alguém fizer isso em algum momento, você vai ver que ficam 3, 4 horas falando em torno de teorias, teoremas macroeconômicos liberais que estão vendendo para você o tempo todo o seguinte: precisa ter mais desemprego, precisa ter menos gasto público, o Estado precisa tirar agregado monetário da economia. É o tempo todo dizendo isso, só que com outras palavras, a ponto de o seu Zé da padaria repetir isso. O governo está gastando muito, o problema é esse. É por isso que está assim desse jeito. É gozado. Quando você teve uma pesquisa recente, acho que foi da Quest, onde perguntava da gastança, todo mundo contra a gastança. Daí perguntavam da venda da Petrobras, a maioria contra a venda da Petrobras. Ou seja, é uma baita dificuldade de entender os mecanismos de um modelo e de outro modelo também, né? E agora, o ponto que chama atenção, Samuel, é o seguinte... Não está difícil, Nassif, fora as contradições, né? Porque quando é no Brasil e a gente defende conteúdo nacional para a Petrobras, aí é um absurdo. É coisa do passado, é uma coisa dinossáurica, só no Brasil se faz isso. Quando os Estados Unidos impõem restrições, taxações, tenta obrigar o TikTok a ser vendido para um estadunidense, aí não, aí é defesa estratégica, geopolítica. É engraçado que a própria imprensa faz esse trabalho de duplipensar, né? Para o Brasil não pode, é coisa arcaica. Mas quando os principais países do capitalismo fazem, é uma sacada genial do chefe de Estado de lá. E quando você tem em cima um editorial condenando a gastança e embaixo um editorial falando da insuficiência do serviço público. Inacreditável.